Olá, motorista! Olá, passageiro! Eu, Adriano, diretamente de Brasília, capital federal. E hoje vou falar sobre os aplicativos de transporte, tanto de passageiro como de encomendas. Se você usa aplicativo, fique nesse vídeo que eu vou trazer informações relevantes para você. Você não vai perder o seu tempo. Então, curte, deixe seu comentário, que eu vou estar trazendo mais informações conforme as atualizações vão acontecendo, tá bom? Pessoal, o governo já tentou aprovar a questão dos aplicativos, não deu certo. Aí eles voltaram e agora estão tentando aprovar de novo. E eu digo para vocês que provavelmente não vai dar certo de novo. Por quê? A informação que eu peguei diretamente com o ministro, eu acho que é ministro, é Boulos. E com as informações que está nas plataformas, não condiz com a realidade nem de você, passageiro, e nem com a realidade dos motoristas e com a coisa que chega perto da possibilidade para ser aprovado. Tá bom? Porque hoje a Uber tem notificação lá que, notícia, que a atualização nova pode encarecer as corridas em até 60% do que é hoje. Ou seja, você vai andar num horário normal com preço de dinâmica atual, entendeu? Então não corra desse vídeo e fique aí, vamos para o que interessa. Hoje a Uber paga pro motorista, o aplicativo de entrega eu não sei. Eu atuo hoje como UberX, UberComfort e UberBag em Brasília. Então vou falar do que nós passa aqui em Brasília, o que acontece com eu aqui em Brasília, que com os demais motoristas também. Então hoje a Uber paga para nós uma corrida mínima de R$ 7,00. Isso no UberX, e às vezes ela manda a UberBag também com R$ 7,00 e UberComfort. Então não tem distinção, o mínimo é R$ 7,00. Se vai 500 metros, é R$ 7,00. Se vai até 6 km entre o que você busca e o que você deixa, também ela quer pagar R$ 7,00. Então vamos lá. O que Boulos, juntamente com as secretarias e as associações que se dizem representar os motoristas e os motoboys, estão falando? Uma corrida mínima de R$ 10,00 pro trabalhador. Ou seja, em vez de eu ganhar R$ 7,00 numa corrida de até 6 km, eu ganho R$ 10,00 numa corrida de até 4 km. Uma coisa que eles não deixaram claro é que esses 4 km não dizem se é da distância da onde o passageiro está para onde o passageiro vai, ou aonde a entrega está para onde a entrega vai. Isso não tem informação nenhuma disso aí. E vou falar como funciona hoje aqui em Brasília. Eu trabalho de 7 da manhã à meia-noite. Esse é o meu horário, 7 da manhã à meia-noite. De 7 da manhã até as 8 da noite é pouco deslocamento, ou seja, geralmente eu pego um passageiro próximo de mim. 8 horas da noite à meia-noite, às vezes eu ando muito mais tempo para buscar o passageiro do que para deixar ele. Um exemplo, o passageiro está a 15 km de mim, mas ele vai andar 1,5 km ou 2 km. Ele vai sair da parada de ônibus e vai para sua casa, que dá 1,5 km, mas ele não quer ir a pé, às vezes porque tem medo, ou às vezes porque pode pagar o Uber, chama e nós agradece. Aí o que acontece? Hoje a Uber, ela paga deslocamento. Eu estou falando da Uber porque eu não faço outro aplicativo, eu faço só Uber. Então vamos falar daquilo que eu entendo, aquilo que eu faço. Um exemplo, eu busquei você que pediu o Uber lá na parada de ônibus para levar você para sua casa. Só que eu estou de você a 15 km e você vai andar 1,5 km. A Uber às vezes vai cobrar de você como se eu estivesse lá pertinho de você. Mas eu estou a 15 km. A Uber vai me pagar a corrida, em média, R$ 1,10 por quilômetro rodado. Isso se for pelo X. Pelo Comfort, pelo Bag, muda um pouco. Mas vamos ficar no base, que é o X, que é o que todo mundo chama praticamente. Então é o que toca, é o que movimenta o Uber, é o X. Então as outras categorias é o quebra-galho, digamos assim. É o filé mignon do Nuvi, então, entendeu? Então, se o Nuvi tem perna, pescoço e picanha, o UberBag, o UberComfort e o Black é a picanha, entendeu?
O resto é carne com osso, é o que nós comemos todo dia, tá bom? Então vamos lá. Então, a Uber me paga R$1,10 por quilômetro rodado. Aí, segundo as informações que eu peguei, juntamente com as informações de jornalistas, que eles mesmos se contradizem, diz o texto, tá uma coisa, no vídeo já diz outra, que é o seguinte: essa corridinha de R$7, ela vai para 10 para o motorista. E esse R$1,10 por quilômetro rodado na corrida inteira, o que está escrito lá? Você vai pagar R$10 por 4 quilômetros rodado. Não diz que é buscar ou deixar. E depois desses 4 km, você vai ganhar R$2,50 por cada quilômetro rodado. Onde é que está o erro nisso aí? Hoje a Uber paga geral R$1,10 no km rodado para UberX e paga R$1,40 para a Uber Comfort e R$1,60 para Uber Bag. É média, não é preço exato. Por que é média? Porque às vezes você pega uma corrida de UberX, que é o mais barato, a R$3 o km. Mas é porque tem dinâmica. Você faz uma corrida de 10 km, recebe 30 pila, sai a R$3 o km rodado. Quanto a Uber está cobrando do passageiro? Isso a gente não discute porque é um labirinto. Às vezes eu faço uma corrida de R$30, para mim a Uber cobra R$10 do passageiro. Às vezes eu faço uma corrida de R$10, para mim a Uber cobra R$18 do passageiro. Então é relativo. Então vamos ficar com aquilo que é mais fixo, é o preço da corrida para o motorista por quilômetro rodado. E se hoje você paga em média R$1,10 por quilômetro rodado, na nova regra você vai pagar R$2,50 por quilômetro rodado. Então, se hoje você paga o Uber do preço que você paga R$1,10, se essa mesma corrida for para R$2,50 por quilômetro rodado, ou seja, o táxi vai voltar a ser o transporte seu, entendeu? Porque vai ficar mais barato andar de táxi do que andar de Uber. Capiche? Então, vamos acompanhar esse negócio aí, vamos ver o que vai acontecer. E outra, quem é motoboy? A moto custa em torno de 12 a 25 mil reais. Da mais baratinha até a mais top, que é a 160 Bros. Em torno de 25 mil. Um carro, por mais barato que ele seja, um Mobi, custa 69 mil, e um Cronos, que é o meu aqui, custa 115 mil. Eles querem equiparar o motoboy de 12 a 25 mil, com consumo de combustível de 35 a 45, 50 km por litro, com um carro que anda de 10 a 15 km por litro. Então daí já se imagina que esse povo não tem nem ideia do que estão falando. Então você pega um profissional que anda com 4 passageiros e pega um profissional que anda com 500 gramas de sanduíche e quer equiparar. Entendeu? Você está com uma moto de 15 mil e um carro de 115 ganhando o mesmo valor. Vai ficar bom para quem? Para o motoboy, vai ser uma maravilha. Mas só que isso não vai aprovar porque não tem lógica nenhuma. Entendeu? E você que vai pagar tudo isso se for aprovado. Então acompanhe e você será informado sobre isso nos próximos vídeos. E chama, taca o dedo e eu vou manter isso bem de perto.